Nós estamos vendo aqui, Paulo diz que ele está tendo uma grande luta por eles, os irmãos de Colossos, e por os irmãos de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que era bem próxima da igreja de Colossos. Vamos olhar no capítulo 4, Colossenses, versículo 16, que Paulo, ele fala assim, capítulo 4, versículo 16: E uma vez lida essa epístola, que no caso é a epístola aos Colossenses, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então era para aquela carta aos Colossenses ser lida em Laodiceia, e tinha uma outra carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, que era para ser lida na igreja de Colossos. Essa carta nós não temos, né? Essa carta foi perdida porque ela não faz parte do cânon. O Senhor quis que a de Colossenses fosse preservada para nós, mas a de Laodiceia não. Então eram igrejas vizinhas, e Paulo fala que essas pessoas das igrejas não o viam face a face, elas não conheciam Paulo. Como foi falado semana passada, Paulo orava por essa igreja, tinha um amor por essas igrejas, mas ele não tinha contato com elas presencialmente. E Paulo diz que ele enfrenta uma grande luta. Essa grande luta que ele enfrenta é desde o dia que ele ficou sabendo do que estava acontecendo, esses falsos mestres que se infiltraram. E essa grande luta é uma luta espiritual. Essa palavra luta, no grego, a palavra é agono. Agono era um tipo de luta que tinha entre os gregos daquela época. Era um esporte de luta que era uma luta mano a mano. Tipo, eu acho que hoje a gente podia dizer que é o MMA, né? Você lutar corpo a corpo. Então, é uma agonia que aqueles lutadores tinham um com o outro, que deriva essa palavra. Então Paulo, ele está falando que ele tinha uma agonia espiritual, era uma luta espiritual por aquela igreja em oração. Representantes da igreja ou pessoas que cuidam de uma igreja sabem como é essa luta espiritual em oração constante, que quando você ora bastante por alguma causa que você quer que realmente haja uma mudança no coração das pessoas, é realmente uma batalha muito grande que nós temos. E essa é a luta que Paulo estava tendo para que aquela igreja não se deixasse levar por aqueles falsos ensinos. Versículo 2: para que o coração deles seja, essa luta em oração era, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo sempre está com essa ênfase: conhecimento, entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O que Paulo queria que aqueles irmãos compreendessem era o mistério de Deus, e esse mistério é Cristo. Como nós falamos semana passada, Paulo fala que o mistério do Evangelho agora foi revelado. Antes era um mistério, por todo o Velho Testamento, o Evangelho era um mistério porque ele foi revelado aos poucos. Desde lá o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que o descendente da mulher viria, da semente da mulher, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Moisés falou que viria um profeta maior do que ele, que todos deveriam ouvi-lo. Quando Deus faz aliança com Davi, ele diz que da descendência de Davi viria um rei que governaria para sempre. Então, ao longo da história, Deus foi se revelando esse evangelho, que ele faria uma nova aliança. Todos os profetas falaram de Jesus, mas somente quando Jesus realmente veio, que ele é a última e revelação perfeita, porque ele é a imagem que revela completamente o ser de Deus. Aí sim nós temos o verdadeiro, que era um mistério, agora está completamente revelado na pessoa de Jesus. Então o que Paulo queria era que eles compreendessem esse único mistério que é Cristo. E essa palavra aqui, mistério, ela pesa muito no contexto dos Colossenses, porque um dos ensinamentos que eles tinham é que para uma pessoa chegar até Deus, existia um conhecimento misterioso que estava guardado e que
para você ter acesso a esse conhecimento, você tinha que cultuar anjos e entidades espirituais que estavam entre nós e Deus. Inclusive eles diziam que Jesus era só mais uma dessas entidades espirituais. E Paulo combate completamente isso no capítulo 1. Ele fala que Jesus é o cabeça de tudo, de todos os principados e potestades. Então não tem necessidade de você querer adorar nenhum outro ser espiritual, porque Jesus é o cabeça e vocês servem ao cabeça. Não tem necessidade nenhuma de vocês cultuarem anjos, né? Então Paulo se aproveita dessa coisa de um mistério, de saber as coisas escondidas. Não tem necessidade de mistério nenhum, o mistério está todo na pessoa de Cristo Jesus. É esse mistério que aqueles irmãos deveriam compreender. E não existe mais nada nesse mundo que a gente precise compreender, senão na pessoa do Filho de Deus, que está tudo aqui, né? Na palavra dele. Versículo 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, todo o conhecimento, toda a sabedoria do mundo está oculta em Cristo. Não tem necessidade nenhuma de você buscar uma sabedoria. Isso serve para os dias atuais. Tem tanta gente dizendo que você precisa de novas revelações, tem que ouvir revelação de pastor tal, de não sei quem. É negócio de apóstolos, né, que tem hoje em dia aí. Tanta pessoa que disse que viu um anjo, que falou isso ou falou aquilo outro. Não tem necessidade nenhuma, porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí agora aqui, no versículo 4, Paulo ele já vai começar a combater os falsos ensinos. É nesse versículo aqui que a gente entende o que era aquele falso ensino que estava tendo lá. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes sabe aqueles pensamentos cheios de palavra bonita, de as palavras persuasivas. A pessoa quando vem com uma falsa doutrina, que a gente sabe que não está de acordo com a Bíblia, mas aquela pessoa ela começa a falar, você olha assim, parece até que faz sentido aquilo que ela está falando, né? E muitas vezes essa pessoa, às vezes ela usa até um argumento que pode ter a ver com alguma passagem da Bíblia, mas ela tem só com aquela passagem e pega fora de contexto. Se você fazer um apanhado geral do que a Bíblia diz, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que aquilo vai se contradizer, né? Então a advertência de Paulo, que ninguém nos engane com raciocínios falazes. Versículo 5: irmãos, fiquem à vontade para perguntar, comentar. 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está dizendo que, embora ele não tivesse pessoalmente, ele estava em Israel. A gente sabe que Paulo estava lá porque ele estava em oração, e Epáfras ia e voltava e trazia, né, mensagens, notícias daquela igreja para Paulo. E Paulo ele usa na parte B do versículo 5: estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Esse ordem e firmeza aqui, no original dele, ele usa uma linguagem de tipo uma tropa de um exército. É como se ele estivesse dizendo que os irmãos deveriam estar firmes, como se fosse uma tropa de um exército, né? Prontos para guerrear. No caso, a ideia é contra aqueles falsos líderes, contra aqueles falsos ensinos. Aí agora a partir do 7, Paulo vai combater ponto a ponto essa heresia de Colossos. Até no século passado, a gente não sabe, os estudiosos não sabiam exatamente qual era essa heresia de Colossos. Mas depois que descobriram a arqueologia, os escritos do Mar Morto, lá eles encontraram escritos sobre religiões, coisas antigas, sobre o gnosticismo.
Então, muitas palavras que estavam nesses escritos, você encontra exatamente o que Paulo estava combatendo aqui. Então, o gnosticismo eram de coisas datadas do segundo século depois de Cristo. E aqui eles estavam no primeiro século, então era um gnosticismo que estava ainda no seu início, né? Não era aquela religião ainda concreta, que é o chamado gnosticismo incipiente, nós vamos ver mais ou menos agora aqui do versículo 7, do versículo 6, né? Isso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Esse andai é você estar constantemente no caminho, né? Assim que vocês receberam Cristo pela fé, continuem andando neles. Nele radicados e edificados. Aqui ele usa uma figura de linguagem, radicados ou enraizados, assim como uma árvore enraizada de vez, né? Assim como você está enraizado, uma árvore está no chão, presa, assim deveríamos estar enraizados em Cristo e edificados, que é a linguagem de uma construção, né? A construção em cima da fundação, ela está fixa, né? Fundação que sustenta, que está lá embaixo do solo. Assim os irmãos deveriam, e assim nós devemos estar, confirmados na fé, como fostes instruídos lá, como eles tinham sido instruídos por Epáfras, crescendo em ações de graças. Repare que mais uma vez Paulo está falando sobre o crescer em ação de graças, ou seja, é algo muito importante. Já é uma aplicação para nós devemos sempre crescer em ações de graças, em agradecimento a Deus, em reconhecimento a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas. Como falamos da outra semana, às vezes a gente se direciona para Deus sempre já querendo ir para os pedidos, às vezes a gente nem observa, né, o que Deus faz nas nossas vidas. E não só as coisas materiais também, mas principalmente as espirituais, né? A gente olhar para a nossa vida e ver o que nós éramos antes de conhecer a Cristo e o que nós estamos nos tornando cada dia, sendo transformados pelo Cristo. Todos nós devemos ter esse espírito de gratidão pelo que o Senhor já fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Ler as advertências contra os ensinos era a partir do 7, na verdade é a partir do 8. Acabei me confundindo. 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Essa palavra, cuidado para que ninguém venha vos enredar. Como é que está na sua versão? Escravize, né? Alguém tem alguma versão diferente aí? De enredar ou escravizar? A minha está mais próxima do original, que a ideia de enredar é você pegar uma rede e jogar, por exemplo, ao mar, você pegar peixes, ou uma armadilha, né? Joga aquela rede e prende um animal. Então é essa a ideia mesmo, cuidado que ninguém venha se enredar. Paulo está falando que o que esses mestres estão tentando fazer é pegar vocês numa armadilha espiritual, numa armadilha da mente, com sua filosofia e vãs sutilezas. Esses vãs sutilezas era algo que tinha lá entre os gregos, né? Aqueles argumentos sutis da lógica que os filósofos usavam, todas aquelas palavras lá bonitas ali, sabe? Falaz, né? Raciocínio falaz. Argumentos sutis da lógica e retórica que os gregos tanto apreciavam. Conforme a tradição dos homens. A tradição dos homens, via de regra do Novo Testamento, é a tradição oral dos judeus. Tinha a lei de Moisés, mas os judeus, os fariseus principalmente, que era aquela seita mais rigorosa, eles, para tentar se justificar pela lei, eles tornavam a lei mais difícil ainda do que já era. E eles achavam que por eles criarem uma forma mais difícil de obedecer a lei de Deus, eles eram mais dignos de Deus, né? Por exemplo, o mandamento é: guardem o sábado. E eles determinavam: se você andar 1 quilômetro, tranquilo. Se você passar de 1 quilômetro, você já descumpriu o sábado. Se você levantar 1 quilo, tranquilo. Se você levantar 2 quilos, você já está fazendo muito esforço, descumpriu o sábado. Tinha
eles criticaram Jesus, porque Jesus comeu sem fazer o ritual de lavar as mãos. Não tinha nada disso da lei. Eram tudo tradição que eles criavam, iam passando para os pais, para os filhos, de geração em geração. Era uma tradição que era chamada tradição oral. E isso estava incluso nessa mistura toda aqui, nos ensinos dele, além desse negócio de anjos e tudo mais. Então, Paulo está falando, não deixe ninguém enredar vocês, não deixe ninguém enganar, capturar vocês, porque é uma armadilha mental, e porque ele está falando aqui de ensinos, filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, e agora, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa palavra aqui, rudimentos do mundo, os rudimentos do mundo são os elementos fundamentais deste mundo, seres espirituais que dominavam os elementos do mundo, né? A água, a terra, o fogo e tudo mais. Era aqueles que eles tinham. Esses espíritos que estavam entre nós e Deus são os rudimentos do mundo. Quando houve a descoberta arqueológica no século passado, descobriram vários documentos falando sobre, tinham essas palavras nesses documentos, rudimentos do mundo. Aí que os estudiosos conseguiram entender mais sobre essa heresia, que é exatamente a heresia dessa mistura do gnosticismo. Então, mais uma coisa que Paulo estava combatendo aqui, sobre os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra aqui, plenitude, eu falei de semana passada, que é a palavra no grego pleroma, que é o espaço que existe entre nós e Deus, que eles acreditavam que era ocupado por todas essas entidades. O que Paulo está falando? Toda essa plenitude, todo esse espaço, toda a divindade, todos os atributos, todos os poderes divinos, tudo isso habita corporalmente na pessoa de Jesus. Então, Jesus é Deus, só que Ele é Deus encarnado, então isso habita no corpo dele. Não quer dizer que em algum momento passou a habitar, sempre esteve em Jesus, e agora que Ele se fez carne, que Ele é visível, que Ele é palpável, isso habita corporalmente no seu ser. Então, esse versículo aqui anula todos esses ensinos que ele vem combatendo aqui antes. Não tem necessidade de nada disso que vocês estão indo. Em Cristo habita tudo corporalmente. Também nele estáis aperfeiçoados. Tinha um ensino entre eles que quanto mais você cultuasse esses anjos, quanto mais desse ensino misterioso você tivesse, mais você estava atingindo a perfeição. Paulo está combatendo, dizendo que em Cristo vocês são aperfeiçoados. E nós sabemos que cada dia mais que buscamos ao Senhor, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo transformados cada dia à imagem de Cristo. Nós tropeçamos na caminhada, nós nos arrependemos e nós continuamos buscando esse aperfeiçoamento. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos e nós sabemos que no dia da volta de Cristo tudo realmente se tornará perfeito no dia que Jesus voltar. Em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A palavra principado e potestade, Paulo sempre usa essa palavra para se referir a Satanás e os seus anjos caídos, os demônios. Então, Cristo é o cabeça. A gente falou semana passada da relação do corpo e a cabeça. O corpo depende da cabeça para tudo, para poder ter vida, para poder... Você depende da cabeça, dos comandos da nossa cabeça para o nosso corpo poder funcionar. Então Cristo, Ele é o cabeça, Ele que manda. Tudo foi criado nele e para Ele, como vimos no capítulo 1. Então não tem por que você querer adorar anjos, não tem por que você ter medo de espíritos ou de qualquer outra coisa. Somente Cristo Jesus. E isso serve muito para os nossos dias, né? Com certeza esse versículo aqui, essa passagem, ela foi muito encorajadora para os irmãos em Colossos e deve ser para nós hoje. É aquela passagem que fala, né, que Cristo, na verdade é até aqui que a gente vai ler, que Cristo ele já venceu todos os principados e potestades, então não há por que nós temermos. E agora Paulo ele vai começar
judaica. O legalismo é um movimento que as pessoas acreditam que pelo fato delas guardarem a lei de Deus, ou como nós falamos, eles ainda inventam coisas por fora, modificam para se justificarem como pessoas mais santas ou mais perfeitas por fazerem essas coisas. Por exemplo, tem gente que acredita hoje ainda, né, que se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. E se a pessoa ela guarda o sábado, ela é mais digna de Deus e de ser salva do que alguém, pelo simples fato de ela guardar algo que está no Antigo Testamento. Como várias outras práticas que nós poderíamos ficar falando aqui, né? Tem gente que se justifica, se acha mais santo, simplesmente por não fazer aquilo, coisas externas que nada mudam no sentido espiritual. Então Paulo vai combater isso aqui, ó. 11. Nele também, em Cristo, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, é como se Paulo já estivesse combatendo a circuncisão, porque esses mestres diziam que as pessoas tinham que ser circuncidadas, por causa lá dos ensinos do Velho Testamento. E o que Paulo está dizendo aqui, em Cristo vocês foram circuncidados. Ele se aproveita da circuncisão para falar que espiritualmente em Cristo nós fomos circuncidados. De que forma? Não é circuncisão feita por mãos humanas, que nem os judeus faziam, né? Cortavam a carne do prepúcio. Não era essa circuncisão, mas é o despojamento do corpo da carne, ou seja, o despojamento do corpo carnal, que é o corpo antigo espiritual, o velho homem, né? Então, esse homem é despojado. O que a circuncisão significava no Antigo Testamento? Era a aliança que Deus tinha com o seu povo. Quando alguma pessoa que não era judeu vinha para fazer parte da religião judaica, essa pessoa ela tinha que se circuncidar. Tinha o ritual que tirava o prepúcio. Então, isso simbolizava a carne que está sobre, espiritualmente falando, o nosso coração endurecido. Então Deus ele retira essa capa de endurecimento que tem no nosso coração e ele amolece o nosso coração e assim nós somos renovados. Então Paulo está fazendo isso, ele está transformando aquela circuncisão, se aproveitando para falar que em Cristo nós somos circuncidados, não por algo feito por mãos humanas, mas por algo feito pela mão de Deus, que a transformação é a cirurgia que Deus faz em nós, que Ele nos transforma de dentro para fora. Uma vez que o velho homem, que é o corpo da carne, que estava lá no passado, né, quando vivíamos segundo a nossa carne, então essa capa é removida e nós somos transformados. E aí ele continua, agora ele vai usar o ritual do batismo, né, como ele usou a simbologia da circuncisão para falar disso, e ele vai falar agora do batismo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. O que é que o batismo significa? Nós nos batizamos quando nós enxergamos que Deus é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e nós morremos para o mundo, nós morremos para as práticas antigas, e agora nós vamos servir a Deus. Então o batismo significa isso, a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição com Cristo, porque agora nós estamos sendo unidos com Cristo para uma nova vida. Então Paulo está falando isso, no batismo vocês foram mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitados igualmente, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou ele dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que nos dá vida, que nos transforma o nosso coração dia após dia. 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e aí ele vai usar a circuncisão de novo, ó, só que agora ele vai falar e pela incircuncisão, né? É o sentido da circuncisão. Da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões,
achávamos que estávamos vivendo uma vida tranquila, né? Que não tínhamos um Senhor a quem prestar contas, nós estávamos mortos indo em direção ao castigo eterno, mas o Senhor Jesus, Ele nos deu vida. Tem uma passagem que fala que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Graças a Deus por isso, né? O 14, né? Isso. Tendo cancelado, ele está falando da obra de Cristo, nós morremos, ressuscitamos, e aí ele vai fazer alusão ao momento da cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que foi que ele fez? Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Às vezes a gente lê isso, o escrito de dívida, a gente acha que Deus tem lá um caderninho, aí tem lá tudo escrito, as coisas erradas que você fez, né? Hoje, no tempo atual, provavelmente ele estaria com o iPhone, né? Não é mais um caderno, mas na verdade é um escrito de dívida. Olha o que ele fala depois, que era contra nós e que constava de ordenanças. Qual é o escrito que consta de ordenanças? A lei, né? A lei está dizendo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E a lei, na verdade, era algo negativo para nós. Eu até estava fazendo um estudo de Romanos 7, quarta-feira, estava falando sobre isso. Que a lei, ela vem para mostrar o quanto nós somos pecadores. Não tem como ser salvo pela lei. A lei vem, está lá todos os mandamentos, e por nós mesmos a gente não consegue cumprir. Então ela vem para condenar. E Paulo diz lá em Romanos 7 que na verdade a lei ela faz você sentir mais desejo ainda de pecar, porque parece que quanto mais você vê o mandamento, mais você identifica o que é o pecado e mais você acaba praticando aquilo. Então a lei é uma condenação. Inclusive o próprio Satanás, qual é a arma que ele usa para nos acusar diante de Deus? A lei. Ele vai dizer para uma pessoa, você não pode salvar ele, Deus, porque olha só o que ele fez, olha só todas as transgressões dele. Mas no momento que nós morremos, como ele vai falar lá em Romanos, morremos para a lei e somos ressuscitados juntamente com Cristo, então numa acusação dessa, Deus vai dizer, mas o meu filho morreu por ele, né? Abaixo de Cristo nós estamos isentos da condenação da lei. Então na cruz Cristo ele apregou essa lei, esses mandamentos que servem, claro, hoje em dia como regra de fé e prática. Você quer saber como você deve servir a Deus? Não tenha outros deuses diante dele, honre seu pai e sua mãe, não roubarás, não matarás, não adulterarás, naquele sentido mais profundo que é o espiritual, né? Não é só o físico, é interno, e por aí vai. Mas aquela condenação da lei, que a lei ela exige a perfeição. Se você errou pelo menos uma vez, você já está embaixo da condenação. Mas quem estiver abaixo do sangue de Cristo, unido com ele pela sua morte e ressurreição na cruz, está livre dessa lei composta de ordenanças a qual Cristo apregou na cruz. Graças a Deus que estamos nesse caminho, né? Que possamos permanecer todos os dias. Amém. Encravando na cruz, agora o 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa palavra aqui, despojamos, é uma linguagem de triunfo. Por exemplo, um rei, quando ele vence uma guerra, aí ele entra no seu reino, e aí ele traz aqueles sobreviventes do outro exército, tudo acorrentado, né, aprisionado, para transformar eles em escravos, e eles pegam as coisas da guerra, ouro, prata, tudo que sobrou daquelas coisas, e aí ele entra na
corte, e aí ele sai despojando, jogando para as pessoas, como aí o que a gente conquistou, né? Sai jogando para o povo e trazendo e humilhando, arrastando aquelas pessoas com toda acorrentada. Então a linguagem que Paulo está falando aqui é que Jesus fez isso com os principados e potestades na cruz. O sofrimento de Cristo na cruz, na verdade, é a sua coroa. Cristo na cruz, ele destrói os principados e potestades, justamente porque ali na cruz ele pode nos salvar, ele pode nos perdoar. O ato de Cristo na cruz, ele tira a nossa condenação dos nossos pecados, porque ele morre em nosso lugar, uma vez que Cristo cumpriu a lei que era para nós cumprirmos e não conseguimos. Como homem, figura humana que ele assumiu, como nosso representante, ele cumpre a lei, morre por nós e vence isso tudo por nós. Então, os principados e potestades foram humilhados, Cristo triunfou. Não tem a passagem de Filipenses que Deus o exaltou sobremaneira, que ele colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés? É exatamente isso. Na ascensão de Cristo, depois que ele ressuscita, que ele vai ao céu, ele despoja todos os principados e potestades do seu poder que eles tinham. Então, ninguém pôs, ou seja, ninguém pôs, no versículo 16, vos julgue por causa de comida e bebida. Tinha essa coisa, né? No meio dos falsos ensinos, eles queriam julgar as pessoas pelo que eles estavam comendo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque na lei lá de Moisés tinha a dieta judaica, os alimentos impuros e os alimentos puros. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. E aí tem muita igreja aí que eu vejo hoje em dia dizendo que não pode comer carne de porco, não pode beber café, até isso. Chega até esse coisa, não pode beber café, cafeína. Deixa eu logo no café. Tinha um rapaz mesmo lá na obra que a religião dele lá não podia comer bisteca, né? Aí disse que nem o óleo da bisteca que ficava na panela ele podia usar para fritar a carne dele. Depois eu fiquei sabendo que ele estava comendo calabresa. Então eu pergunto assim, vamos saber que na calabresa tem carne de porco também? Então, o que me parece é que nesse tipo de religião parece que o povo não tem a epístola aos Colossenses da Bíblia, parece que rasgaram, né, da Bíblia. Guarde esse versículo aí, quando alguém chegar para você com essas ideias, olha irmão, você está vendo o que Paulo está falando aqui? Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, isso não condena ninguém. Jesus Cristo tornou puro todos os alimentos. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus fala claramente isso, que o que é impuro não é o que entra no homem, mas o que sai do homem. Do coração do homem provém os maus pensamentos, as intenções ruins. E comida ou bebida, agora a parte B do 16, ou ninguém vos julgue por comida ou bebida ou dia de festa. A gente sabe que no Velho Testamento, lá na lei de Moisés, tinham várias festas, né? Pentecostes, tabernáculos, a Páscoa e várias outras. E eles estavam dizendo que tinha que voltar a guardar essas festas, mesmo depois de você se converter a Jesus, tinha que continuar guardando as festas. Ou a nova, que era uma dessas festas, ou sábados. Olha só o que ele está falando, que ninguém vos julgue por sábado. Tem uma passagem melhor para dizer, se você, não é para ninguém te julgar por sábado, acabou o sábado, não é? A gente sabe que o que muitas pessoas defendem, que o sábado deve ser guardado, é porque o sábado é um dos 10 mandamentos. As pessoas falam isso. Mas na verdade, se a gente entender o contexto, o sábado ele é um mandamento, porém ele é um mandamento profético. É como se fosse um da lei cerimonial. Uma vez os fariseus estão acusando os discípulos de ele não guardarem o sábado, porque eles estavam debulhando espiga de milho. Aí Jesus fala para os fariseus: você lembra Davi, quando ele estava lá com fome, que ele foi lá para o sacerdote Abiatar, que ele e os companheiros dele estavam com fome, que o sacerdote deu os pães da proposição, que na lei cerimonial, que não é a lei moral de Deus, na lei cerimonial dizia que só o sacerdote poderia comer,
Mas Davi comeu. Por que comeu? Porque a lei cerimonial, na verdade, o homem é mais importante do que a lei cerimonial. A lei cerimonial foi feita por causa do homem, para o homem adorar a Deus. Mas numa questão de necessidade, como Davi estava fraco, não teve problema nenhum, ele falou, Deus. E aí Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi feito, instituído por Deus para o homem poder trabalhar 6 dias e descansar um. Olha só, isso foi feito para o homem poder descansar, né? É algo favorável para o ser humano. E nesse dia Deus tira para a adoração, para a sua adoração. Porém, Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado, está aqui quem é maior do que o sábado. E a gente sabe que no Novo Testamento, o sábado se cumpre em Cristo, no dia da ressurreição, que é o domingo. Então, em vez de guardar o sábado, a gente usa o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, porque o sábado se cumpre em Cristo. E o princípio do mandamento continua o mesmo. O princípio é o quê? Trabalha em 6 dias e descansa em um. A gente trabalha de segunda a sábado e não trabalha no domingo, né? O domingo é o dia. Mas claro que não é com o mesmo rigor da lei, porque nós somos salvos pela graça. Aí, 17 agora. Por que vocês não devem guardar nada dessas observações judaicas? Porque tudo isso, o sábado, festa e tudo mais, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Todas essas coisas eram sombras. A ideia é assim: imagine que tem um refletor atrás de mim, uma luz bem forte, e o irmão está vindo lá longe, e o refletor está projetando a sombra dele aqui na minha frente. Então eu vejo essa sombra e dá para imaginar mais ou menos a forma daquela pessoa, se ela é uma pessoa magra, se ela é uma pessoa mais gordinha, se é uma pessoa mais alta ou mais baixa. Eu não consigo ver ela exatamente, mas eu tenho uma noção de como ela é. Mas uma vez que essa pessoa chega na minha frente, eu não preciso mais da sombra, porque agora eu estou vendo perfeitamente a forma dessa pessoa. Então, tudo isso, festas, guardar o sábado, todos os sacrifícios, tudo apontavam para a pessoa de Cristo. Mas uma vez que Cristo veio, essas coisas não são mais necessárias. Não são mais necessárias. Por exemplo, para que eram os sacrifícios? Quando você pecava, você tinha que imolar um cordeiro, sacrificar e tudo mais, para apaziguar a ira de Deus sobre você. Esse sacrifício apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que seria morto na cruz por nossos pecados. Então, tudo na lei é uma simbologia. Tem um livro ótimo em casa lá, né, que ele pega todas as festas judaicas, tudo, e ele faz uma comparação. Tudo que Deus institui, com todos aqueles detalhes lá, cada um daqueles detalhes que Deus institui aponta para Cristo, para a pessoa de Cristo. Tudo se cumpre em Cristo. Então tudo aquilo estava mostrando que tipo de Messias seria aquele Deus que viria para morrer em nosso lugar. Todas as festas você vai ver coisas que fazem referência à pessoa e o ser de Jesus Cristo. Então tudo isso que vocês estão vivendo aí eram sombras, eram coisas que apontavam. Vocês não precisam mais estar guardando festa, estar guardando sábados. Isso aqui não tem versículo melhor para combater a observância do sábado do que esse versículo aqui de Colossenses. Como eu falei, parece que muitas religiões parece que não têm a carta aos Colossenses. Outro livro que vai combater isso é a carta aos Gálatas. Vai combater ferrenhamente o judaísmo. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Olha só isso. Ninguém se faça árbitro, né, juiz, ninguém vos julgue contra vós outros, pretextando humildade. Sabe aquela humildade falsa? E provavelmente aqui uma grande possibilidade de, sabe aquela humildade do jejum? Eu sou uma pessoa que jejum, que faço isso e aquilo outro. É o que a gente vê muito hoje, né? Aquele pretexto falso de humildade. Culto dos anjos, ou seja,
Gente, não tem necessidade de estarem cultuando anjos. E hoje em dia você tem umas igrejas aí que está o pastor lá na frente, e aí tem umas cadeiras, aí você vê uma cadeira sentada numa pessoa, aí outra cadeira está vaga e as outras tudo ocupadas. E ela disse que é o anjo que está ali, né? Eu acho que ele já foi lá, Culto dos anjos, baseando-se em visões. Deus falou comigo, eu tive uma visão, eu tive um sonho, né? Quantas religiões, irmãos, não surgem aí por causa disso? Tem a igreja dos mormons, né? Que é a igreja de Jesus Cristo do último dia, que o rapaz chamado Joseph Smith, eu acho que no ano 1800 alguma coisa, ele teve uma visão, onde Gabriel apareceu para ele com as placas de ouro lá, que estava em outro idioma, e aí traduziram, e aí criaram o livro dos mormons, que diz que a última revelação de Deus, que a revelação que Deus tinha dado aos apóstolos não era completa, porque agora ele tinha a nova revelação, e aí eles usam a Bíblia e o livro dos mormons para completar a Bíblia, né? E aí criou-se essa religião, como várias outras. O islamismo é a mesma coisa, sonho de anjo, visão, sempre tem esses pretextos hoje em dia aí que geram essas falsas religiões. Vira totalmente uma subversão sem fim, né? Eles sabem que aqui está a revelação de Deus. Por que tem Apocalipse, que é a última revelação de Deus? Por que a gente precisa de novas revelações? Não há necessidade de novas revelações. Então, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, ou seja, são coisas na sua própria mente carnal que as pessoas criam, ficam dizendo que foi uma visão, que é algo espiritual, que é uma última mensagem de Deus, ou coisas do tipo, né? E não retendo, essas pessoas não estão retendo o cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Como cabeça, Cristo ele não somente provê liderança, mas ele é a fonte da provisão para todos os membros do corpo crescer e amadurecer. Assim como o nosso corpo depende, eu falei, da cabeça, assim a igreja depende somente da pessoa de Cristo. Não há necessidade de visões, não há necessidade de anjos, ou Deus me disse aquilo, outro. Tudo está em Cristo. Nós temos a palavra de Deus, nós devemos meditar nela, nós devemos orar. Quanto mais nós estudarmos a Bíblia, é muito importante a gente aprender teologia, inclusive, para a gente aprender a discernir a palavra de Deus e não cair nesses falsos ensinos. 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, rudimentos, lembra? Os espíritos e tudo mais. Isso aqui Paulo está falando porque os colossenses, a maioria deles eram gentios. Então, antes deles conhecerem a Cristo, eles adoravam, né, vários deuses, vários espíritos, entidades e outras coisas. Então, ele está falando, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Isso aqui você já vê que alguns irmãos já estavam indo já nesse caminho. Já estavam indo nesse caminho. Então, se morreram no rudimento do mundo, porque como se vivesse no mundo por sujeitais às ordenanças. Que são essas ordenanças, né? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro. Segundo tem gente que tem até hoje essa coisa, né? Não pode tocar naquele objeto, aquele objeto está amaldiçoado, é de algum demônio, ou disso daquilo. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, no 22, porque todas essas coisas com uso se destroem. Isso aqui Paulo está sendo sarcástico, né? Todas essas coisas com uso se destroem. Se você tocar naquilo, vai fazer mal e o objeto vai ficar lá se destruir, então toque, então pegue, então use, que pelo menos você vai destruir. Se a comida faz mal, então você come, pelo menos você vai destruir. Essas coisas com uso se destroem, não faz sentido nenhum, né? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, ou seja, elas até parecem que é a verdade, sabedoria. 23 agora, 23.
Tais coisas foi feita em aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Isso aqui está combatendo o asceticismo, que é uma prática que tinha já naquela época. O asceticismo é você negar prazeres do seu corpo para tentar mortalizar os efeitos da carne, os efeitos da impureza sexual. Por exemplo, o voto de castidade, né? De você não casar. Então as pessoas acham que você, no caso, evitar a prática do sexo, você estaria lutando contra a impureza, você seria a pessoa mais santa do mundo. Teve até pessoas lá nesse tempo que se castraram, né? Achando que ia resolver o problema, mas depois viram que o problema na verdade estava na mente. E aí foi bem pior, né? A gente sabe que todas as necessidades do nosso corpo que nós temos, de alimentação, sexo e tudo mais, foi Deus que nos deu, mas devemos utilizá-las no seu devido momento. O sexo no casamento, né? A comida, tudo no seu devido lugar, no seu momento correto. Isso influenciou tanto a igreja, o mundo, que você vê que disso que vem os padres que não podem casar, né? Por exemplo, Maria, que eles dizem que Maria foi virgem a vida toda, né? Para exaltar a santidade de Maria, tudo por essas coisas. O que Paulo diz aqui, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Então Paulo aqui acaba o combate contra todos os falsos ensinos e as aplicações finais para a gente encerrar. Então em Cristo, irmãos, Deus se revela plenamente. Então nós não precisamos de novas revelações. Devemos estar preparados para combater falsos ensinos e saber argumentar com as pessoas. Isso é muito importante. Nós temos que estar prontos e preparados para argumentar. Eu não falo discutir, porque no fim das contas tem pessoas que, quando você vai conversar e explicar, as pessoas já estão tão já estão tão inseridas naquele ensino, como é que fala, muito cauterizada, né? Que novo que você fala. Então, mas esteja preparado. Então, irmãos, nos apeguemos a estudar a Bíblia. E nesse sentido, nesse contexto, essa carta aqui é a melhor carta, essa carta aqui de Gálatas, para esse assunto, para a gente estar pronto para combater esses ensinos. E um grande ponto importante, a evidência que nós morremos com Cristo, essa evidência se apresenta na nossa vida nova com Ele, longe do pecado. Se nós realmente morremos com Cristo e nós fomos ressuscitados com Ele, como foi falado, nós devemos andar em novidade de vida, longe da prática do pecado. O pecado não pode estar vivendo nas nossas vidas. O pecado deve ser algo acidental, né? Tropeçou ali, se arrependa, peça perdão a Deus. Uma vez que você está morto para o pecado, você está inativo, ele não pode estar presente na nossa vida de forma alguma. E Cristo, Ele é o centro do universo, Ele é a fonte do universo, Ele é o propósito do universo e Ele é o cumprimento de toda a lei de Deus. Que Deus nos ajude, nos capacite cada vez mais a nos fortalecer nesse entendimento. Amém? Orar?